Boa noite a todos. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Dia de jogo? Vocês querem mesmo ouvir falar sobre espiritismo? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Victor e eu sou um dos trabalhadores da casa. Para começar, gostaria de agradecer aos que me permitem mais uma oportunidade de tentar ser útil. Na noite de hoje, nós vamos conversar. Acima de tudo, hoje é importante com que nós conversemos sobre o tema da nossa palestra, que é ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. É uma única questão, onde nós começamos na questão 237 e Kardec fecha com um longuíssimo questão 257. E a gente vai estudar, vai aprender sobre como se passa a realidade espiritual, como se sentem os espíritos no mundo espiritual, distantes do corpo de carne. Basicamente, é para muitos de nós, repetidamente, nós dizemos de uma coisa na vida só tenho certeza de que é a morte. E, na verdade, é uma certeza realmente de que jovens ou velhos, ricos ou pobres, brasileiros ou não, nós encontraremos a morte do corpo físico em algum momento. Então, alguns de nós, muitas vezes, dizemos ou nos perguntamos como será que é morrer? Dói, dá medo, traz paz, liberta do meu sofrimento material, do sofrimento da vida ou não. Ao observarmos, fazermos pesquisas para esta palestra, nós tentamos nos debruçar sobre a psicologia, no que tange a encarnados, nós, e a psiquiatria, quando médicos, intensivistas sobretudo, que dialogam com pacientes diariamente que estão fadados à desencarnação, pacientes terminais. Muitos deles relatam um estado de agonia ou de medo daqueles que sabem do seu quadro de saúde irreversível, onde alguns têm medo de ir, de deixar a família, de deixar os bens, por exemplo. Isso no aspecto material. Outros, ainda que encarnados, morrem de medo de morrer, desculpa o paradoxo, o pleonasmo, porque acham que sentirão-se presos dentro do túmulo. Mas Chico Xavier, em 6 de janeiro de 1999, publica um artigo no Correio Fraterno do ABC, de São Paulo, do ABC Paulista, onde Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, ele reproduz. Quando Chico Xavier diz no artigo Chico Xavier e o medo de morrer, ele diz de que o medo da morte é uma consequência das dificuldades de outras mortes. Ou seja, nós sabemos de todo o processo da reencarnação. Portanto, se reencarnamos, em outros momentos nós desencarnamos. Sobre as mais diversas situações. Algumas vezes em paz e outras vezes, infelizmente, em dificuldades. Mas, no nosso subconsciente desta encarnação, nós temos o medo de morrer, de rememorar processos de dificuldade, de desencarnação e de sofrimento no mundo espiritual pregresso. Então, lembrando que o título é Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos. As questões anteriores são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Muitos de nós temos o medo de morrer. O que é que sentimos? Como se processa? Allan Kardec vai dizer que espíritos, ou seja, os desencarnados, têm percepções e sensações. Mas para que a gente consiga entender o restante do texto, o restante da palestra, a gente precisa entender o que é percepção e o que é sensação. Então, por isso, nós recorremos à língua portuguesa, onde percepção, o que seria percepção segundo a língua portuguesa? Seria a percepção
é o processo cognitivo pelo qual o cérebro organiza, identifica e interpreta os estímulos recebidos pelos sentidos. Que sentidos? O olfato, a visão, o tato e o paladar. O processo de percepção ele é contínuo. Nós, enquanto encarnados, captamos uma sensação de estímulo, agrupa isso no cérebro e interpreta de forma com que ele entende. Ele, o cérebro, tá, gente? Ele percebe com os estímulos visuais, auditivos, espaciais e temporais. Ou seja, percepção é aquilo que eu entendo. Por exemplo, eu chego em alguém e dou uma tapa. Essa pessoa vai perceber, sentir a dor e vai perceber a sentiu-se vítima de violência. Ou seja, ela sentiu a dor, mas ela percebeu, através dos seus sentidos, que foi agredida. Como eu entendo. Então vamos lá. Se não der, como o tema é complexo, levante a mão que a gente tem que explicar de outra forma, mas que entenda tudo hoje. Então é de acordo com o que eu entendo. Eu entendo de acordo com aquilo que acontece. Tá? Mas e a sensação? A sensação é a capacidade biológica que nosso corpo tem de captar estímulos internos ou externos, como a luz, temperatura ou toque por meio do sentido. As sensações é só sentir. Por exemplo, eu saio à rua no sol do meio-dia e eu sinto calor. Isto é sentir. Nem é bom nem é ruim, é quente. Deu para entender? Então vamos lá. Mas qual a diferença entre percepção e sensação? Vamos lá. A sensação é só o sentir. Exemplo, eu saio no sol ao meio-dia e sinto calor. A percepção é o que eu acho do que eu sinto. Eu posso sair ao meio-dia e eu posso achar aquele calor bom ou ruim. Deu para entender? Então vamos lá. Então, com base nas percepções do que eu sinto, do que eu acho, do que eu estou sentindo, podem decorrer alegrias ou tristezas. Por exemplo, eu saí no sol, eu senti o calor. Eu percebo isso como positivo ou como negativo, de acordo com as minhas experiências. Com o sol, eu posso lembrar daquele dia muito legal em que eu fui à praia com a minha família e que foi muito divertido. Ou eu posso lembrar do dia de sol que eu saí na rua e passei mal em razão ao calor. Isto me traz uma lembrança positiva ou negativa. Então, de acordo com estas lembranças, com essas percepções, eu fico feliz ou eu fico triste. Então, se para entender melhor, o espírito desencarnado, ele tem uma emoção, uma sensação, uma memória, e em razão disso, ele pode estar bem ou estar mal no mundo espiritual. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Em razão do medo da morte, Allan Kardec vai ainda relacionado com o texto de Chico Xavier, na questão 257, que é o ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, Allan Kardec anota: libertos do corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que eles se deixam de frio ou de calor. Então poderia parecer um paradoxo, um contrassenso, porque nós espíritas repetimos diariamente de que quem morre é o corpo e de que o espírito segue imortal. Então, como poderia o espírito, ou seja, o desencarnado, porque quando Allan Kardec fala que libertos do corpo, nós estamos falando em desencarnado no espírito, o espírito queixar-se de sentir frio ou sentir calor, já que quem sente essas impressões é o corpo que já morreu. Parece um contrassenso. Mas nós vamos explicar. É que Allan Kardec, no segundo parágrafo do ensaio teórico, ele vai dizer que nada disso é possível compreender sem que a gente faça um estudo aprofundado do perispírito. E aí acabou que ficou um pouquinho clarinho.
Mas aqui nós temos algumas definições ou termos que são dados ao perispírito. Por exemplo, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade e no livro Libertação e Evolução em Dois Mundos, vai chamar de psicossoma. Os nossos irmãos ocultistas e esoteristas vão falar de corpo astral. Ao abrirmos a Bíblia no Novo Testamento, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver ele falar em corpo espiritual. E o nosso pesquisador espírita, Hernani Guimarães, vai chamar de modelo organizador biológico. Mas que Allan Kardec, na questão 93 do Livro dos Espíritos, vai perguntar à espiritualidade maior se o espírito sozinho agiria ou ele teria um envoltório. E os espíritos respondem a Kardec de que sim, existe um envoltório. De que para eles, espíritos desencarnados, é muito denso, pesado, grosseiro. Mas para nós, encarnados, é vaporoso, é sutil. Então, Allan Kardec, com base na palavra perisperma, que é uma membrana que envolve a semente das frutas, desenvolve o termo perispírito, onde o termo perispírito, ele é o que tem uma função. Sem perispírito, não existe vida orgânica. Os espíritos vão dizer a Kardec, por exemplo, de que o espírito em si, propriamente dito, ele não tem forma, mas podemos dizer que ele é como uma chama, uma centelha. E de que ele sozinho, por não ser matéria, não consegue atuar sobre o corpo físico, que é 100% matéria. Então, é necessário que haja um elo de ligação, um laço, uma união, que é o perispírito, que ele é metade matéria e metade espírito. E de que, para que haja vida orgânica, encarnação, ele se liga molécula a molécula, célula a célula, assim permitindo com que o espírito, que é o ser inteligente, que é quem comanda o corpo, possa atuar. Sem perispírito, não há vida orgânica. Mas, quando nós desencarnamos, o corpo fica na Terra e o perispírito acompanha o espírito. Está dando para entender? Tá? Então vamos lá. O pesquisador Zalmino Zimmermann, na sua excelente obra, recomendo para todo mundo, chamada Perispírito, que é uma obra de pesquisa e de estudo, quase que científica, ele vai dizer de que o perispírito tem função, ou melhor, funções. Basicamente 3. Função instrumental. Como assim instrumental? O perispírito é um instrumento do espírito para que se ligue ao corpo e assim exista vida. Ele é uma função organizadora. Por isso que Hernani Guimarães, como vimos anteriormente, chama o perispírito de modelo organizador biológico. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, nós vamos ver o processo de reencarnação, de modelagem, de estruturação do perispírito, onde o bebê, na barriga da mãe, já ligado ao perispírito, vai dar forma, características, mais magrinhos, mais gordinhos, trazendo o que nós cientificamente chamamos de características hereditárias, são carregadas no perispírito, modelado no corpo. A grosso modo, para que a gente entenda, a gente pode entender que o perispírito é a forma do corpo. Ele modela o corpo. E uma função individualizadora. Por exemplo, como assim? Nós sabemos que nós encarnamos e desencarnamos. Mas, se nós, ao encarnar e desencarnar, perdêssemos rituais morais, a gente estaria sempre começando do zero. Mas, graças ao perispírito, que tem uma função individualizadora, ou seja, ele me faz ser um indivíduo, ser único, onde todas as nossas inteligências, todas as nossas informações morais, todas as nossas características são gravadas no perispírito. É como se ele fosse um grande pendrive do corpo.
ele salvasse todas as informações importantes, onde nós dissemos anteriormente de que o espírito não tem forma, mas basta para perguntar aqui para qualquer médium vidente, por exemplo, de que quando eles veem o espírito tem forma. Geralmente é a forma da última encarnação. O que seria isso? A forma do perispírito, a aparência. E pela minha aparência, eu sou único. Eu sou um indivíduo. Não existem dois de mim. Os meus conhecimentos são só meus. Me tornam um indivíduo. Portanto, o espírito, ele me traz a função, aprofundando sobre as questões dos sofrimentos, também na questão 257 ele diz: o corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Ou seja, Kardec começa a apontar que o sofrimento dos espíritos ele tem relação com dor física, mas não é propriamente do corpo. Como assim? Eu levo uma pancada, o meu corpo sente a dor. O perispírito grava essa informação da pancada e da dor. E o meu espírito sofre. Ele grava, ele percebe essa sensação. A pancada me fez sofrer. A pancada me machucou. Isto é ruim. Deu para entender? Mas que são gravadas também as experiências de vida. Como, por exemplo, nós podemos perguntar para qualquer médium, para qualquer trabalhador de reunião mediúnica, de quantos e quantos espíritos não chegam relatando a sensação da fome, a sensação da sede, a sensação de estar perdido no espaço, o que é muito físico. Mas como poderia isso sentir fome se ele não tem mais corpo? De que é isso? Sentir fome é o corpo para se manter vivo. Vamos lá, observar. No capítulo 2, intitulado Clarencio, ele vai narrar no primeiro, no segundo, até o terceiro capítulo, ele vai narrar o seu sofrimento no umbral, que ele vai chamar de umbral. Todo aquele sofrimento durante longos 8 anos, onde ele vai narrar no capítulo 2, dizendo: torturava-me a fome, a sede me escaldava, patenteava-me aos olhos, crescera-lhe barba e a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Ou seja, André Luiz, sabendo que estava desencarnado, estava relatado fome e sede, relata crescimento de pelos, de barba, o que é puramente físico. Mas como assim? É de que nós, quando encarnados, passamos por essas sensações. Quando encarnados, nós sentimos fome, nós sentimos sede. Nós temos o crescimento, o avançar biológico do nosso corpo, que faz com que cabelos, unhas, a pele se modifique. Quando? Então, ele vai relatar isso. Mas por que ele relata se ele é um desencarnado? Eis então que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidades, Desafios e Bênçãos, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Sofrimentos Morais de Além-Túmulo, escreve: a simples desencarnação, de forma alguma, liberta o espírito de seus hábitos e necessidades, até então cultivados. Impregnado pelas sensações em que se demorou quando interrompidos os vínculos carnais, permanecem os mesmos condicionamentos, impondo-se com expressões que exigem atenção e cuidado. Ou seja, ele sentiu fome quando encarnado. Mas, em Espiritismo, nós sabemos de que ninguém torna-se anjo, ou ninguém passa a ser um espírito trevoso porque desencarnou. A gente continua sendo quem a gente é. Mas a minha mente, muitas vezes, condicionada, habituada a comer, beber e reproduzir, acha que no mundo espiritual também tem essas necessidades.
Então nós podemos perguntar neste momento: espíritos desencarnados sentem fome, sentem dor? Espíritos desencarnados continuam sentindo-se doentes? A resposta é não. Espírito não sente fome. Quem sente fome é o corpo. Porém, a experiência nos demonstra que eles trazem esta sensação para consigo. Então parece uma ilusão, mas na verdade não é. Na verdade, a sensação da fome, a sensação da sede, o habituar-se com as dores da doença, por exemplo, ela é uma construção mental. Por exemplo, pessoas que adoeceram e desencarnaram com doenças profundas, sentiram-se dores, acostumaram-se tanto a conviver com a doença, de que muitas vezes, quando desencarnados, sentem-se ainda doentes, porque a mente ainda sente-se doente. Pessoas que passaram por experiências de muita fome quando encarnados, ainda sentem-se, cristalizaram na sua mente essa informação, e por isso sentem fome quando desencarnados. Pessoas que achavam que a vida começava no terço e terminava no túmulo, achando que nada espiritual existia, tem esta construção mental extremamente materializada. Por quê? Porque o perispírito é denso. O perispírito é materializado por conta de seus hábitos, como fala Manuel Filomeno de Miranda, por conta de seus comportamentos mentais e morais. Então, Allan Kardec anota, só para fechar esse raciocínio, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso. O que há mais do que isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ou seja, não é porque é uma sensação psíquica que é uma mentira. Portanto, nós, trabalhadores da reunião mediúnica, ao nos depararmos com quadros de sofrimento deste, não basta dizer, meu irmão, mude de pensamento. Não vai adiantar. É necessário, como fala Manuel Filomeno de Miranda, lá no final da afirmação, cuidados específicos. E para isso, o trabalhador da reunião mediúnica precisa estudar a como lidar com estes irmãos, a como lidar com eles, como atender esta sensação. Por isso que no livro Desobsessão, de André Luiz, ele vai nos dizer sobre técnicas de orientação que seriam como uma hipnose. E quando a gente fala em hipnose, não pensem mal, é uma indução. Meu irmão, perceba este ambiente. Você sente fome? Então, perceba uma água que se aproxima. Você sente sede? Você sente fome? Perceba este alimento. É uma informação mental para que ele sinta-se aliviado e, em seguida, quando ele sente-se melhor, a gente vai tentar, na medida do possível, esclarecê-lo da nova realidade espiritual. Não basta dizer desvia o pensamento, que não adianta. Por exemplo, só para nível de exemplificação deste processo de construção que é mental, que não é real, mas que existe na mente da pessoa, nós vamos trazer agora um exemplo para nós encarnados. Pesquisas apontam que 80% das pessoas que têm um membro amputado, um braço, uma perna, um dedo, sentem dor no membro amputado. Por exemplo, eu amputei a perna, e a perna que foi amputada, eu sinto dor, formigamento, queimação, na região que já não existe mais. É o que a ciência vai chamar de dor do membro fantasma. Ele sente dor mesmo. Ele sente cócegas, ele sente queimar. Por quê? O cérebro humano está habituado a ter aquele membro. Então, ele não processou ainda a nova realidade do membro amputado. É uma questão neurológica, de condicionamento do cérebro.
O que acontece com esses irmãos encarnados? A mesma coisa acontece com os desencarnados. E qual é a solução para os encarnados da dor mental? É fisioterapia, é terapia mental, é medicação, que não vai atuar, porque a dor no negro não existe, mas atua no cérebro. Ele tem a sensação de acalmar. É a mesma coisa com os desencarnados. Mas então, neste momento, aqueles, como muitas vezes eu, diz, quando eu morrer eu descanso. Vai ficar tudo para trás. Nunca mais cansaço, nunca mais doença, nunca mais aperreio, nunca mais grito no meu juízo. Será mesmo? É sempre assim. Todos aqueles que desencarnam passam por este processo de sofrimento, de sentir dores físicas. Não, não mesmo. Allan Kardec vai dizer de que quando nós desencarnamos, alguns espíritos, a depender, por exemplo, do tipo da desencarnação, onde no livro A Passagem, no livro Céu e Inferno, ele vai relatar para a gente 4 grandes tipos de desencarnação. Desencarnação 1, quando a gente morre de velhice, quando o corpo já não funciona mais direito, quando já não existe mais fluido vital no nosso corpo. É como se muitas vezes aquele que desencarna dorme e acorda já no mundo espiritual. Estes sofrem bem pouco ou quase nada. É uma questão apenas, muitas vezes, de readaptação. O mesmo, infelizmente, nós não podemos dizer para aqueles espíritos de que, por exemplo, equivocadamente, sem julgamento, optaram em desespero pelo autoextermínio, abreviaram a sua vida. Ou que desencarnaram, por exemplo, de um acidente fatal. Muitas vezes o seu corpo físico e o seu perispírito ainda está carregado de vida, de vitalidade, de energia. Então existe um rompimento, segundo Kardec, de que ele pode mentalmente ter sensações físicas. Daí relatam, por exemplo, como no livro Memórias de um Suicida, da grandiosa irmã Ivone do Amaral Pereira, de ter uma ilusão de sentirem-se presos no caixão, no túmulo, ou de sentir os vermes do processo de decomposição. É uma ilusão. Ou outras vezes, quando eu ainda tinha alguma coisa para viver, eu tinha alguma energia, mas eu me prendi, que eu gosto da terra. Eu gosto da bebida, eu gosto do sexo em excesso, eu gosto de mandar, eu gosto de imperar, de dizer que aqui quem manda sou eu. Existem muitos pontos de ligação que dificultam o processo de desencarnação e assim pode ter repercussões danosas a este espírito recém-desencarnado. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da Vida Espírita, ele vai nos dizer que existe neste processo de desencarnar e despertar no mundo espiritual, que ele vai chamar de período de perturbação. Mas o que seria isso? Meus irmãos, não vamos nos ater a achar que perturbação é o que a gente acha daquele descontrole. Perturbação, para Kardec, seria o processo de desencarnar, reconhecer que eu estou vivo, não em corpo, mas em espírito, de que eu continuo um indivíduo, de que eu estou liberto das mazelas do corpo físico e de que a vida vai seguir. Para umas pessoas é muito rápido, para outros demoram dias, meses, anos, séculos e milênios. Enquanto eu não me reconheço como espírito imortal e que a vida espiritual seguiu, eu estou em período de perturbação, que seria de não me reconhecer como um indivíduo. Apenas isso. Deu para entender? O que André Luiz, que ficou muito popular, vai chamar este período de perturbação de umbral. A mente perturbada está em sofrimento. O que André Luiz vai chamar de umbral. Deu para entender? Então vamos lá. Mas Allan Kardec, no texto que nós lemos antes, vou dizer que existem essas dores, entre aspas, físicas, mas algo mais.
E nós trazemos novamente André Luiz como exemplificação no capítulo 4, intitulado Médico Espiritual, na obra Nosso Lar. De que quando André Luiz, já resgatado, quando André Luiz, já estabelecido no hospital espiritual da colônia Nosso Lar, ele recebe a visita do médico espiritual da colônia, que chama-se Henrique de Luna, assim ao lado de Clarencio e do enfermeiro, onde o espírito André Luiz vai dizer de que ele desencarnou e o médico vai dizer: pena, você optou pelo suicídio. Ele se assusta e diz de que não se suicidou, desencarnou vítima de um câncer na região intestinal decorrente de sífilis. E aí o Henrique de Luna vai explicar de que sim, dado ao excesso de grados, que desencadeou um processo de câncer, porque não cuidou. E o fígado de André Luiz havia sido dilacerado pelas emoções. André Luiz, segundo a própria leitura do livro, gostava de mandar. André Luiz vinha de uma família abastada financeiramente e gostava de mostrar que tinha dinheiro. Pouco afeito às questões espirituais. E então achava que tudo terminaria com o corpo físico. Portanto, não ligava com repercussões morais. Em ser uma pessoa boa, ser uma pessoa decente, de cuidar das questões familiares. Então, essas energias, segundo o médico espiritual Henrique de Luna, foram degenerando e aprofundando o processo da doença de André Luiz. Então, quando é esclarecido sobre isso, André Luiz diz: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que lhe seriam impedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. O que ele está dizendo aqui é de que ele viveu irresponsavelmente. Ele está dizendo aqui que, para ele, o que era certo e o que era errado era apenas o que era tipificado em lei, como, por exemplo, matar ou roubar. Esquecer das leis divinas, de que muitas vezes as leis humanas não refletem e não respeitam. André Luiz passava noites afora, sentindo prazeres e esquecia da família. André Luiz não prestava a questão moral. Achava de que gritar, de que desrespeitar, de que mostrar-se poderoso e famoso na comunidade médica eram o suficiente, quando, na verdade, haviam repercussões morais em humilhar as pessoas, em desrespeitar as pessoas. Por isso, de que muitos sofrimentos não são físicos, as maiores dores e as mais difíceis de serem tratadas, seja elas conosco mesmo, ou seja, por exemplo, quando os espíritos são trazidos a casas espíritas como estas e relatam o seu sofrimento nas reuniões mediúnicas, são as dores morais. É quando eles reconhecem de que fracassaram na vida. São quando eles reconhecem de que erraram, de que não amaram, de que não perdoaram. Acham de que perderam tempo na vida, de que, ao desencarnar, olham para trás e dizem: eu não ajudei ninguém. Eu nunca fiz a caridade sequer de dar um bom dia e de dar um abraço. Então, eles sentem uma dor profunda, sentem-se maus pais, maus filhos, maus esposos e esposas, de que não fizeram nada de útil para a riqueza alguém de se enganarem com o dinheiro. Então, sinceramente, minha gente, como trabalhador da reunião mediúnica, esses são os casos realmente mais difíceis de estabelecer diálogo, muitas vezes, realmente. Porque sentem que perderam uma encarnação, muitas vezes. Mas então, agora a gente vai para um entendimento mais evangélico, além dos fatos.
Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, cercado de uma multidão, ele vai contar uma história com um objetivo moralizante, uma parábola, quando ele vai dizer de que, certa feita, um homem muito rico, fazendeiro, dono de grãos e de terra, ele pensava à noite o que fazer com suas terras e seus grãos. E então ele decide e diz a todo mundo: vou derrubar todos os meus silos, construir maiores, ficar mais rico, e assim eu poderei descansar a minha alma com a minha família. E então ouve-se uma voz, segundo Jesus: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Quantos de nós, dentre das necessidades urgentes de se manter vivo, não passamos do ponto? E a gente não tem o alimento faltando em casa, nossos filhos estão bem, e a gente está desesperado por um dinheiro que nunca chega. A gente se mata de trabalhar. É hora extra por cima de hora extra. É biscate por cima de biscate. E a gente não para um minuto em casa. Nós sentimos as repercussões físicas do corpo já não aguentando mais. Mas a gente vai além do que a gente precisa. A gente vai além do que a gente deve. Nós utilizamos dos nossos diplomas para mostrar que temos um curso acadêmico e humilhar quem escreve errado. Quantos de nós não estendemos a mão para quem precisa? Então fica a pergunta: se eu desencarnar hoje, se Deus pedir a minha alma hoje, essa ideia me perturba ou me traz paz? Se eu desencarno hoje, eu parto para a vida espiritual com a sensação de eu errei, mas a minha missão foi cumprida, eu fiz o que deu, eu fiz o que pude, eu me esforcei para melhorar. Ou eu reclamarei as sensações morais de sofrimento? Estarei em paz ou em escuridão? Essa pergunta, na verdade, ela não pode ser respondida por mim, nem por nenhum palestrante, mas somente pela nossa consciência. E de que muitas vezes, quando nós falamos ou temos este tipo de reflexão, muitas vezes podem nos acusar de radicalismo religioso, de puritanismo, de sermos púdicos. E na verdade não. Pois no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Seres Perfeito, tem uma mensagem que é maravilhosa. Ela é técnica, ela esclarece de informação, mas ela chega também ao coração, trazendo paz, intitulado a gente querer ser rico. Porque só a gente sabe da dificuldade que a gente tem para pagar um aluguel, para dar uma dignidade, um futuro melhor para um filho. Só das humilhações que muitas vezes nós passamos, né? Sobretudo na infância, tiveram que escolher entre estudar e ser alguém na vida, ou ter que trabalhar para ajudar a família, porque senão o pão faltava. E agora tem o sonho de ter uma bela casa, de ter o seu carro, de proporcionar aos seus filhos aquilo que não tiveram. Então, como dizer a essas pessoas de que não se esforce, de que não trabalhe, e de que fruto deste trabalho que não descanse, que não almeje a sua casa na praia, que não vá, já que é São João, não vá dançar o seu forró, por exemplo, que não vá assistir o seu jogo do Brasil, por exemplo. O problema está no excesso, não no desejo. É porque às vezes a gente passa do ponto. É porque às vezes a gente vai além do limite. Em busca daquele dinheiro, a gente passa por cima, a gente pisa no pescoço do primeiro que aparece. É que a gente lutou tanto para estudar e agora a gente humilha quem tem pouco estudo. É de que nós nos esquecemos de utilizar a inteligência que Deus me deu para esclarecer os mais ignorantes. A gente confunde orgulho de eu cheguei lá com a vaidade de dizer eu sou o melhor e abaixo de mim ninguém presta. Muitas vezes.
Existem consequências, como fala André Luiz, de que por justiça é necessário que eu arque com as consequências das pessoas que eu não ajudei, emocional, espiritual. Eu fiz o que deu e depois eu sigo melhorando. Então, cabe-nos um exame na consciência de que, se por um lado eu acho que eu estou construindo uma desencarnação complicada, temos, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma morte libertadora, quem viveu se libertando do egoísmo, da avareza, da supremacia, dos preconceitos, do elitismo, dos sentimentos mais empobrecedores. Este que lutou contra tudo isso terá uma morte libertadora. Mas se neste momento a nossa consciência nos acusa de que eu pratiquei senão a preguiça, o conformismo, o comodismo, dá tempo. Até o último suspiro dá tempo de a gente ir lá pedir perdão. Olha, tu me desculpa que eu fui um mau pai. Eu não tinha a experiência que eu tinha hoje. Eu não sabia que ia trazer problemas, não foi a intenção. Me perdoe. E como eu posso fazer para melhorar? Olha, eu achei que o dinheiro era tudo, mas não é. Porque hoje eu entendo que caixão não tem gaveta. Como eu posso te ajudar? A fome de quantos eu posso matar com meu dinheiro? Se meu dinheiro não dá os meus braços, podem ajudar a carregar panela, arrumar uma campanha do quilo. Isso retifica. E tudo isso é visto. Nós não podemos cair no equívoco de ou somos bons ou somos maus. Somos figuras complexas em processo de evolução e de caminhada. De que a gente pode fazer o saldo positivo da balança. E de que não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Porque anteriormente, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o tema anterior à sensação dos espíritos são os mundos transitórios, onde na Revista Espírita, Kardec descobre, através de comunicações do Espírito Moza, de que existem planetas mesmo, de que não tem vida, condição de vida material. Os espíritos levam necessitados de descanso mental, de refazimento das energias para estes planetas, para receberem auxílio. Por exemplo, André Luiz, na literatura espírita, porque antes de André Luiz já se falava em colônia espiritual, e tem espírita excessivamente purista reclamando que André Luiz fala de colônia, porque Kardec não falou de colônia, quando os nossos irmãos umbandistas já falam da mítica Aruanda há muito tempo. Quando Andrew Jackson Davis já vai falar da existência de Kardec em contemporâneo com Kardec. Swedenborg, que se comunica, responde a mensagens do Evangelho, no século XV já falava de cidades espirituais. As cidades existem para assistência, para amparo, para socorro de todos os necessitados. Então não há o que temer. A ajuda chega. A ajuda chegará em algum momento. Não temos de ter medo do nosso futuro. Não temos de ter medo de como estão os nossos irmãos desencarnados. É por isso que Jesus, quando aqui esteve encarnado, nos diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E quando Jesus fala em vida, não é vida orgânica, não é se equivocar nos vícios e nos prazeres. Porque se por um lado existem aqueles irmãos que desencarnaram em sofrimento porque buscaram o sofrimento enquanto encarnados, existem aqueles que não são perfeitos e que acertaram e erraram assim como nós, de que quando desencarnados experimentaram e experimentam inefável sensação de paz e de bem-estar, deixando para trás o passado de fome, de doença, de tristeza, de limitações. Consideram-se espíritos livres, consideram-se abençoados e agradecem a Deus a transição para o mundo espiritual. E de que nos dizem, nos estimulam a fé, a reforma íntima, a mudança, a esperança, a certeza de dias melhores. De que estaremos vivos,
vivos em espíritos, vivos em mente saudável. Portanto, meus irmãos, que buscamos esta vida de que fala Jesus lá em João 10:10, da vida em abundância, da vida em plenitude, da mente tranquila, da mente equilibrada. Enfim, meus irmãos, um dia todos nós nos encontraremos enquanto espíritos. Em algum momento, todos em paz. Perdoe-me se durante o estudo eu acabei complexando, porque é difícil mesmo o tema para se fazer entendível. Mas a mensagem, acima de tudo, é de que se existe sofrimento, existe misericórdia divina. E que se existe dor, existe solução. De que nós não estamos condenados a sofrimento eterno nenhum. Mas necessitamos de caminhar para buscar esta paz. Assim, muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a paz. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos a você. Foi uma noite de aprendizagem fantástica, né? Eu queria ter um filho assim. Mas agora vamos agradecer a Deus, né? Esse momento, essa noite maravilhosa. Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos esse encontro da noite, tudo que aprendemos essa noite, Senhor. Agradecemos a capacidade de chegar ao nosso irmão e poder trazer com simplicidade a clareza, os ensinamentos mais complexos, de uma forma mais simples, que a gente pode absorver, que a gente pode trabalhar em nós e compreender melhor a nossa existência, Senhor. Obrigada a todos aqueles, Senhor, que fazem parte desta seara, encarnados e desencarnados. E pedimos que abençoe todos nós em todos os nossos lares, que possa proteger todos de qualquer perigo. E que aqueles que estão nas ruas nesse momento possam ter o sentimento de respeito e amor pelos que passam, pelos que estão em sua volta. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, encerramos nossa tarefa da cruz. Muita paz.